Olá, um bom dia a todos e a todas. Eu sou Igor Sacramento, pesquisador em saúde pública pela Fiocruz. Estou com vocês aqui desde o início da pandemia da Covid-19, conversando sobre diversos temas associados ao campo da saúde nesse momento tão desafiador que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo. Nós estamos conversando com pesquisadores de diversas áreas, pesquisadores esses vinculados à área das ciências da saúde e da vida, como da medicina, da epidemiologia, da saúde coletiva, da enfermagem, da biomedicina, mas também estamos conversando com pesquisadores vinculados ao campo das ciências humanas e sociais, que estão estudando e se dedicando a pesquisas sobre a própria a Covid-19 e seus impactos sociais e culturais. Hoje nós vamos falar de uma temática muitíssimo importante e interessante que envolve diversas questões, envolve a comunicação, envolve a cultura, que são os livros, né? Nós vamos falar das relações entre a juventude com os livros, especialmente a partir de um trabalho da Daniele Novaes, pesquisando o que se chama de CICLIT, né, ou literatura sobre doenças, literatura doente, é difícil traduzir, mas seria um conjunto de produções literárias que no contexto contemporâneo estão cada vez mais focadas na dimensão de narrativas centradas sobre doenças, e isso tem se expandido em diversos produção de livros, mas também de filmes baseados nesses livros, e é sobre essa produção literária e seus impactos sociais e suas relações com a sociedade que nós vamos tratar, também pensando um pouco desse antes e depois da pandemia, como que esse tipo de literatura vem se comportando no contexto pandêmico, e se há algumas novas tendências. Também nós vamos falar isso com a Daniele Novaes, que é socióloga de formação, realizou a especialização em comunicação e saúde pela Fiocruz e também recentemente concluiu o seu mestrado em comunicação e cultura para a UFRJ, né? E no mestrado, particularmente, ela discute esse conjunto de produtos literários do ponto de vista da narrativa do mercado editorial brasileiro e internacional, que permitiu a emergência desse tipo de narrativa, mas não só o mercado de produtos e livros, mas não só o mercado editorial, mas também os componentes culturais que possibilitaram a emergência desses produtos, dessas narrativas. É também sobre isso que nós vamos tratar hoje. É um prazer poder conversar com a Daniele, que eu venho acompanhando há bastante tempo a sua pesquisa e o seu trabalho. É um prazer enorme poder conversar com ela hoje sobre esse tema que é tão importante e tão de ser tratado. Vou convidá-la aqui para a nossa live. Oi, Igor. Olá, tudo Oi, bem? Bom tudo dia. bem? Em primeiro lugar, queria agradecer imensamente você ter aceitado participar dessa conversa. É um bate-papo. Sua temática é muito importante. Sempre que eu tive a oportunidade de te falar isso, eu falei, e não vou deixar de falar agora, né, sobre o importante dessa temática de pesquisa, para pensar não só as relações da comunicação com a cultura, mas também com a saúde. Dani, travou para mim um pouco. Não sei se você está me vendo. Travou. Não sei. Travou? Voltou, voltou. Voltou. Pronto. E também, em todas as oportunidades que eu tive, eu comentei com você a importância desse projeto, dessa pesquisa associada à relação entre juventude e literatura e as relações de saúde e doença.
Queria que você falasse um pouco como que você chegou, contasse um pouco, já que esse projeto é um projeto de memória, né? Que você contasse um pouco da sua trajetória, né? Como alguém que se formou em ciências sociais foi se interessando pela literatura e mais, né? Pela comunicação, não só pela literatura, mas também pela comunicação nas suas relações com a saúde. E também tem um outro lado aí da sua trajetória que é parte que é informação em saúde também. Quer dizer, então você foi se aproximando muito, né, do campo da informação e da comunicação em saúde. Queria que você contasse como é que foi se dando essa aproximação desses campos na sua trajetória e como que você lida com temáticas que foram tão diferentes da sua formação, mas ao mesmo tempo que a sua formação contribui muito para refletir sobre elas, né? Travou para mim. Dani, se você tiver no Wi-Fi, sugiro colocar no 4G, daí pode ser melhor. Acontece às vezes no Instagram de ser melhor no 4G. É, vou aguardar o retorno da Dani rapidinho. Deixa eu ver se ela, assim que ela puder retornar, nós seguimos aqui. Ela caiu, perdeu a conexão, retornou aqui, pronto. Pronto. Eu estava te sugerindo colocar de repente no 4G, às vezes acontece isso no Instagram, quando entra no ao Sim, vivo. Não sei se você conseguiu ouvir minha pergunta falando da sua ouvi. trajetória, como é que isso se deu, essa aproximação das ciências sociais com comunicação, informação em saúde e também com a literatura, né? E a estudo da produção literária. Sim, eu acho que no momento que eu estou agora é uma mistura de tanto da minha experiência acadêmica, profissional e pessoal. Eu acho que juntou essas três áreas da minha vida e eu acho que foi fundamental. Eu acho que para eu conseguir fazer o mestrado com tanto carinho e paixão pelo meu tema, porque eu acho que eu consegui juntar todas as esferas da minha vida em uma temática só. que, que é a literatura, enfim, é a questão da saúde. Eu sou formada, como você falou, né, em Ciências Sociais pela FRJ, sou da Sociologia. E na Sociologia, às vezes, eu não encontrava tanta abertura para tratar de temáticas tão contemporâneas, né? Às vezes, o campo das Ciências Sociais tem um pouco de relutância de tratar com temas mais contemporâneos, ainda mais temas diferentes, assim, né? Uhum. Como falar de literatura jovem, e eu queria trazer muito de uma perspectiva da comunicação também. Apesar de não ter sido formada na graduação na área de comunicação, eu tinha um certo flerte assim, pela comunicação que eu sempre quis me encontrar. E quando eu comecei a trabalhar na Fiocruz, em pesquisas da área da saúde, da área da informação, muito diferente, né? As pesquisas que eu participei como colaboradora, né, mesmo de assistente de pesquisa, eram mais voltadas para a área da informação, não eram tanto da área da comunicação. Mas foi justamente essa experiência de me aproximar da área da saúde que eu conheci o curso de especialização de comunicação em saúde e comecei a tentar pensar todos esses meus interesses, né? Eu estar agora na área da saúde, trabalhando, ter minha formação como cientista social, socióloga, e meu interesse pessoal pelos livros, pela literatura. E foi então que veio essa luz, né, desses livros sobre adolescentes sobre doença. Foi algo que, como leitora ainda, antes de pensar em virar uma pesquisa, eu comecei a ler esses livros e comecei a me questionar se realmente. Será que todos os personagens estão ficando doentes de repente? O que aconteceu? Não sei
se foi por acaso, se foi uma busca intencional ou não, inconsciente, acabou que teve um período que eu comecei a ler muitos livros que tratavam sobre doenças, seja doenças físicas, mentais, e isso começou, de certa forma, a me inquietar sobre essa proliferação, né, dessas produções desse contexto da literatura, né? Eu sempre tive blog de livros, sempre participei muito da comunidade de jovens leitores, frequentando Bienal, clube de livro, então eu sempre tive muito essa proximidade. Eu tenho muitas amigas que são escritoras de livros jovens, então pessoalmente eu estava muito inserida nisso. E eu comecei realmente a me questionar sobre essas produções relacionadas a livros sobre doenças. E aí foi aí que veio e surgiu essa primeira ideia embrionária ali ainda para eu poder participar, né, da especialização de comunicação e saúde. E foi ali que a gente começou a desenvolver, né? Principalmente com a ajuda dos professores da especialização, que foram maravilhosos, para eu construir essa ideia e melhorar, né? Essa ideia que era tão embrionária que eu não sabia muito bem por onde começar, por onde pesquisar. E eu não posso deixar de ressaltar, sempre vou ressaltar a ajuda do Júlio, que também se orientando, então tipo, a gente está quase em família aqui. Então, o Júlio foi ótimo, foi um orientador perfeito para eu conseguir montar e estruturar assim, esse início dessa minha pesquisa. Aí já dentro da ECO, né, como mestranda, a professora Isabel Travantos, também me ajudou a conseguir continuar e desenvolver e chegar no final dessa pesquisa. Eu não sei se eu pulei alguma parte, mas a gente vai indo, né? A gente vai indo, não, falou super bem, a gente vai indo. Queria que você falasse justamente disso, dessa, né, você bem disse que no começo do mestrado começou a tratar, a se aproximar mais academicamente dessa Sim. temática, que já suscitava seu interesse e despertava tanto por leitura, e no mestrado isso se tornou de maneira mais sistematizada e aprofundada. Eu queria que você falasse sobre essa produção literária muito baseada em narrativas sobre doenças, né, chamada de Sick-Lit, que é difícil traduzir, né? Literatura doente fica, né, é tão ruim. Talvez literatura sobre doença, talvez um pouco mais próximo, mas é difícil traduzir. Mas queria que você falasse um pouco sobre esse fenômeno, né? Como é que você identifica esse fenômeno? É claro que a doença na literatura ela aparece há muito tempo, né? Então, e com um acento forte no romantismo, né? Mas aparece há muito tempo, a tuberculose, né? Mal do século, enfim, isso aparece muito já na produção literária há algum tempo. O que você identifica como algo particular desse momento agora que diferencia de outras, né, narrativas e produções literárias e outros momentos literários, digamos assim, com essa abordagem sobre as doenças? O que você vê como sendo particular agora nesse momento? E se puder dar exemplos, né, acho que para quem pode não conhecer, exemplos dessas produções. Sim. Deixa eu ver por onde que eu começo, né? A gente pode pensar, primeiro, é realmente isso que você disse, né? Não é a primeira vez que a literatura fala sobre doenças, não é algo novo, mas é isso que você falou. Talvez a gente pode ressaltar a forma, né? Os objetivos. A gente está falando agora de uma literatura muito voltada para o mercado, a gente está falando de uma literatura de entretenimento. Quando a gente fala dessa ciclite, né, dessa literatura sobre doenças, eu realmente prefiro. Na verdade, eu não prefiro o termo de forma nenhuma, mas é usado, é o que as pessoas usam para classificar. Então, a gente pode pensar nela. A impressão que eu tive no começo, quando eu comecei a ler, eu achei que era algo muito contemporâneo mesmo. Eu achei que era
Depois de A Culpa das Estrelas, eu não sei se as pessoas conhecem, é um livro que trata de adolescentes com câncer, e, enfim, aí tem toda uma questão relacionada do romance entre eles, os personagens, mas também como eles tratam a doença deles, né? Tem vários momentos sobre o tratamento, sobre as limitações que às vezes essa doença impõe na vida deles e tudo mais. Eu achei que o meu ponto de partida era muito esse. Eu achei que foi A Culpa das Estrelas que criou esse equilíbrio, né? Mas aí pesquisando, né, obviamente, que né, esse é o objetivo da pesquisa, eu acabei descobrindo que na década de 80 já tinha um número considerável de livros que falavam sobre doenças voltados para o público jovem. Um ponto que eu acho que eu consigo identificar que foi muito importante para minha pesquisa é que a gente está falando, quando a gente fala dessa equilíbrio, ela está muito atrelada à literatura jovem adulto estadunidense, né, que é o Young Adult, e que chegou no Brasil com mais força agora, né, dos anos 2000 para cá, mas que foi criada e começou a ganhar força nos Estados Unidos na década de 80, mais ou menos. E essa literatura foi criada pensando justamente essa nova classificação de juventude, né? Que antes não tinha essa formação dessa juventude nesse período, pós-guerra e tudo mais. E aí esses livros. É a mesma coisa da doença. Não é que não existiam livros com personagens adolescentes não, né? Mas enfim, crianças ou não adultos. Mas criou-se ali, viu-se ali um mercado, né? Por isso essa perspectiva muito mercadológica, de criar livros voltados, endereçados especificamente para esse público, né? E aí dentro dessas produções, a Juliel, que é uma pesquisadora estadunidense que pesquisa tanto, ela é dos estudos culturais e também, na época que ela, em 2012, 2014, ela estudava também sobre a questão de doenças, deficiências, então ela tinha esse interesse de entender essas relações, dessa transformação dessa juventude, que eu acho muito interessante o termo que ela usa, que passa de uma juventude rebelde para uma juventude paciente. Que eu achei muito interessante quando eu encontrei esse livro dela, me trouxe muitas luzes, assim. Porque realmente essa literatura jovem nos Estados Unidos, quando ela surge, ela é muito querendo representar esse adolescente rebelde, né? Essa literatura também veio muito atrelada já aos filmes, né? Os filmes, enfim, daquela época também, né? Tinha aquele imaginário do adolescente rebelde, o bad boy, enfim, aquele cenário, né? A gente conhece bem dos filmes Uhum. estadunidenses dessa época. E aí a Juliana acaba identificando esses livros sobre doença, aonde na análise dela, ela percebe que a doença é muito usada como uma forma de lição, né? Uma lição moral para os jovens que vão ler, né? Ela chega a citar o caso de um livro de uma jovem que ela contrai AIDS através de uma transfusão de sangue, alguma coisa assim. E aí ela ainda era virgem, aí tem toda uma questão do tipo de purificação, do tipo, ai meu Deus, eu vou morrer virgem porque eu tenho AIDS. E aí, enfim, aí também questões de gravidez, a jovem grávida fica se questionando se ela pode ou não tirar o bebê, e aquela coisa muito, muito na culpa, voltado assim, numa narrativa que trabalha a culpa. E aí toda a teoria da Julielma, que ela não trata apenas dos livros, mas dos filmes e de outros produtos voltados para adolescentes, é desse eu traduzi para entretenimento educacional reabilitador. Mas talvez seja o que encaixe bem, assim. Que na realidade essa teoria dela é de que esses produtos e essas instituições dessa época estavam criando narrativas e produtos para meio que iniciar, criar eles estavam querendo desenvolver um determinado tipo de adultos, né? Esses jovens aprenderiam com essas histórias coisas para eles poderem lidar melhor com suas frustrações e futuramente virarem adultos capazes
de lidar com esse mundo capitalista que a gente vive, de trabalho, de demandas e tudo mais. Isso resumindo bem basicamente, assim, toda a teoria dela. Então, só que quando eu olho para os livros contemporâneos, porque da década de 80 até agora são quase 40 anos, né? Então, eu consigo identificar algumas diferenças, assim, em relação a esses livros. Me parece que há uma preocupação muito maior de trazer uma informação menos. Trabalhar menos essa questão da culpa, ser uma coisa talvez menos moralizante e mais prescritiva, talvez. No sentido de que, por exemplo, o livro Os 13 Porquês, muito problemático, por sinal, que trata de uma jovem que comete Uhum, suicídio, né? uhum, E aí ela manda fitas pros colegas para meio que desvendar, né? Tipo, esse mistério que é o porquê que ela resolveu tomar essa decisão. Quanto em produtos editorial, a editora optou por colocar no final do livro uma lista de indicativos. Se você se identificou com a personagem, você pode procurar ajuda nesses locais. Então, a gente consegue identificar que, ao mesmo tempo que há um anseio, né, uma demanda para que se fale sobre esses temas, as pessoas querem saber, afinal de contas, há um consumo alto, até porque na minha pesquisa eu olhei as listas de mais vendidos, esses livros se destacaram de certa forma. Então, a gente consegue perceber que há uma mudança. Não sei se total, eu acho que ainda conversa com essa literatura da década de 80, mas agora eu acho que envolvem outras preocupações, até mesmo porque mudou-se, né? O que a gente entende de uhum, saúde mental, os discursos de autoajuda e talvez essa tentativa de quebrar os preconceitos que envolvem as próprias doenças mentais. Então, me parece que esses livros têm essa preocupação mais da informação do que está discutindo atualmente, né? Culturalmente. Esses livros estão inseridos dentro da nossa cultura, então eles não fogem muito do que está sendo discutido e debatido atualmente. Eu acho que como best-sellers e como best-sellers voltados para jovens, eles têm essa preocupação muito de fornecer informação. Tanto que os autores se preocupam muito em escrever e falar que é tudo baseado em pesquisa, que eles consultaram profissionais para poder construir a história dos personagens. Eu não sei se eu fugi muito, porque quando eu começo a falar, não, começa tá perfeito. Não, tá perfeito. É muito bom te ouvir. Enquanto eu tô te ouvindo, tava anotando algumas questões. Na sua fala agora, algumas coisas me chamaram a atenção. Uma delas é essa mudança no regime de representação e também de expectativa em relação à juventude, né? Muito associada à questão da rebeldia. Se a gente for pensar numa juventude dos anos 60, isso acaba sendo essa ideia de rebeldia reconfigurada nos anos 80, né? Que aí uma rebeldia dos anos 60, uma rebeldia com vínculo com a política mais amplamente, né? Embora isso se dê também no âmbito dos costumes, nos anos 80 tem uma mudança que você identifica muito bem, uma questão mais de uma rebeldia voltada para a dimensão comportamental, né, com uma dimensão de quebra de algumas moralidades, etc., mas também do bad boy, bad girl, desse desajuste, desalinhamento em relação a isso. A gente tem um processo cada vez maior de mudança de regime, tanto de representação quanto de expectativa da juventude, chegando agora nos anos 2000 e uma marca muito grande ao sofrimento, né? É muito impactante a dimensão do sofrimento, sofrimento de ser jovem, e sofrimento esse que está baseado em questões estruturais, né? Tanto a dimensão de desemprego para os jovens, dimensão, né, de o que eu vou fazer da minha vida, a expectativa do futuro, quer dizer, muito se falou sobre que grande parte da ansiedade na juventude tinha a ver com essa a perda da perspectiva de futuro, né, que a gente estaria vendo na contemporaneidade, mas acho que não é só isso, né? Talvez ainda tem mais dimensões ainda. Eu queria que você falasse um pouco dessas mudanças no próprio
na própria ideação, né, do que é ser jovem, como que você observa que vai mudando aos poucos? Sim, não, exatamente isso, né? Acho que você resumiu muito bem essa questão da transformação dessa juventude da década de 60, 80 para cá, né? Que é quando se começa a falar de juventude, né? Realmente. E de fato, né? Eu acho que a gente vive um momento muito diferente, socialmente falando, economicamente falando, e que geram muitas inseguranças e incertezas que são diferentes, né? A gente compara muitas vezes com os nossos pais, que eles, enfim, né? Acho que a juventude hoje brinca muito, que fala, no meu pai com a minha idade já tinha casa, carro, Uhum, família, e eu tô uhum. aqui ainda mexendo no Instagram, sei lá, vendo meme. É, é. Eu acho que realmente, mas ainda, eu acho que há a pressão, né, de atender demandas que não cabem mais na atual conjuntura, né? Eu acho que essas relações mudaram totalmente. A gente não consegue mais pensar num emprego que seja realmente, às vezes, fixo, assim, essencialmente falando. São raras exceções que eu acho que as pessoas ainda conseguem desenvolver uma carreira dentro de uma empresa, que eu acho que é algo muito tradicional. E, e aí, no meio, eu acho que de todas essas inseguranças, se afloram, né? Esses problemas de origem mentais e psicológicas. E acaba que justamente esses livros me parecem justamente representar esses jovens atuais. É isso que eles estão Hum. sofrendo de certa forma. Na conversa que a gente teve na minha defesa, né, a gente falou bastante. Você e a Ieda, principalmente, trouxeram luz para os apagamentos, né, dessa literatura. E, eu fiquei pensando muito depois daquilo. É, no livro do Céu Sem Estrelas, da Iris Figueiredo, ela até traz. Não, Vê você se foi consegue me agora. ouvir? Foi, Tô te foi, ouvindo. foi, foi. Acabou a bateria do fone. Aí, no livro da Iris Figueiredo, né, Céu Sem Estrelas, ela começa a história falando da personagem que tá ali saindo do colégio, indo pra faculdade e perdeu o emprego. Mas ainda assim, eu não sei o quanto esses problemas sociais e até mesmo contemporâneos mesmo que envolvem essa Uhum. juventude realmente são aprofundados nesse livro. É algo que eu realmente eu concordei com vocês e é algo que eu estou pensando bastante quando eu olho para essa literatura, né? E eu acho que isso se agrava mais ainda nos livros estadunidenses que falam É. sobre doença. Isso eu acho que é ainda mais apagado, assim. Quando aparece alguma coisa, aparece de uma forma muito sutil. É, o centro da discussão desses livros é realmente a doença. Muitas vezes esses apagamentos acontecem de questões sociais e tudo mais. Eu acho que também isso se deve justamente, talvez, por essa lógica muito individualizante que essa juventude está vivendo atualmente, né? Eu acho que esse sentimento de solidão não é à toa, né? Tem a ver com o contexto que a gente está vivendo e a gente consegue enxergar isso nos próprios livros, né? Na forma como o personagem principal, as questões estão muito voltadas para o indivíduo, né? E não tanto para o contexto pelo qual aqueles indivíduos estão passando. Então, eu acho que. Eu não sei se eu respondi essa pergunta, mas eu acho. Respondeu perfeitamente. E eu vou emendar numa outra dimensão dessa. Ainda na minha questão, eu às vezes sinto que e a minha geração sentiu também, né, diferente um pouco diferente da sua, mas também sentiu uma certa pressão, eu diria bastante diferente até, pressão da geração de 60,
Para a gente, a geração de 60 era, era um modelo, era tida como um modelo, embora depois a gente observa que havia uma diversidade muito grande, que nem todos da geração 60 eram Caetano Veloso ou Gilberto Gil. Né? Enfim, cria essa sensação de que todo mundo era Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque, e engajados, politizados, brilhantes, geniais, etc. Então isso gerou, né, certamente, mas não ansiedade, mas o desejo de mudança, né? Sim. Talvez e o desejo de quase de exemplaridade. Olha o que essas pessoas fizeram, né? E procuraram lutar contra desigualdades, contra a ditadura, contra, né, a violência estatal e etc. E o que eu estou fazendo da minha. Então, era um desejo de ação e não um desejo, e não um sofrimento gerado pela comparação. Queria que você falasse um pouco disso. Não sei se eu estou me fazendo entender, Dani, mas eu acho que tem uma mudança muito drástica no processo de produção de subjetividade, né, contemporânea, e que esses livros estão demonstrando. Assim. Então, se há um processo de espelhamento, identificação, quanto mais, né, próximo, o sofrimento passou a ser uma grande forma de sociabilidade, né? Acho que é disso que eu estou Sim. querendo dizer. E ele não era, né? Mas ele passou a ser não só de produção de subjetividade, mas também uma forma de produção de sociabilidade. Então você tem comunidades terapêuticas, comunidades de sofrimento. Eu já contei para você, né, minha experiência indo a um show da Demi Lovato, que parecia que eu estava numa igreja, assim, num culto religioso, assim, porque era todo mundo dando testemunho e falando sobre o seu sofrimento, etc. E quase ela como uma pastora, assim, sabe, era muito impressionante, assim, em termos antropológicos mesmo, para pensar. Eu nem curti o show, eu fiquei pensando no que estava no que estava acontecendo ali, que é um processo de identificação muito forte pelo sofrimento, né? E muitas pessoas também se automutilando e dizendo por, né, identificação, e eu me preocupo, não no sentido moralista, né, disso, mas tentando entender, né, entender por que a pessoa faz isso, né, ela já fazia e se reconhece naquela dor, ou ela passa a fazer para fazer parte do grupo, né? Enfim, queria que você falasse um pouco disso, desse sofrimento como uma forma de sociabilidade que a gente tem vivido muito no contexto contemporâneo e como que se relaciona com a juventude e com esses produtos literários e culturais de maneira geral, mas literários Sim. especificamente. Não, você fez eu me lembrar de um ponto muito importante que eu não consegui trabalhar ainda na minha dissertação, mas aí tem um doutorado para a gente pensar. É, que esses, uma coisa como frequentadora de eventos de livros literários, assim, principalmente voltados para o público jovem, a gente consegue perceber que há, por mais que às vezes esses livros em si, né, o livro, a narrativa às vezes não consiga aprofundar determinadas questões, nesses encontros, os encontros eram uma questão muito importante para esses livros. Eu não vejo a leitura jovem como algo solitário. Não é uma leitura solitária, ela está inserida dentro desse contexto das redes sociais, principalmente. Quando você trouxe nessa questão eu não sei se estou adiantando algum tema, Uhum. da questão da pandemia, né, e tudo mais, foi um baque, assim, eu acho que para essa comunidade. Eu vou chamar de comunidade porque é uma Uhum. comunidade de leitores Uhum. da literatura jovem. Porque os encontros presenciais, os clubes de leituras, as bienais dos livros, onde eram promovidos muitos debates e muitos encontros entre os leitores, autores, entre os próprios leitores também, acho que era esse momento em que o que faltava nesses livros era acrescentado. E a gente vê muito um discurso disso de depoimento, assim, do tipo, eu li o livro, eu me identifiquei com o livro,
há também a ideia de que a literatura está ajudando de alguma forma eles a se identificarem, e é isso que você falou, né? Se identificar a partir do sofrimento, né? Ou esses livros acabam, central deles tratar desse sofrimento, né? É mostrar os caminhos, né? Eu vejo uma preocupação de mostrar esses caminhos, mostrar que eu acho interessante fazer essa comparação por exemplo, do câncer, né? Quando um autor trata do câncer para os jovens, ele vai trazer uma perspectiva tipo, olha, não é o fim do mundo, por mais que ainda não tenha um tratamento, por mais que até o autor às vezes invente um tratamento que não exista, ele tenta mostrar outras possibilidades de vivência com aquela doença. Quando a gente fala das doenças mentais, a tentativa do autor ou da editoração como um todo é de mostrar para esses jovens de que, olha, vocês não estão sozinhos, de fato o sofrimento existe, e de fato existe caminhos para você, enfim, procurar ajuda e melhorar isso que você está sentindo, né? É uma ideia, é por isso que eu falo que essa literatura em alguns momentos parece muito prescritiva, né? Porque Uhum. ela está justamente mostrando para esses jovens, primeiro, talvez quem eles são, né? A partir do momento que eles se identificam, e mostra ao mesmo tempo os caminhos que eles podem seguir para lidar com aquilo. E aí, quando tinha esses encontros, ou quando tem, né? Acho que a literatura jovem conseguiu se adaptar bastante a esse movimento da distância das redes sociais, né? Tipo, a maioria dos eventos passou a ser à distância, por live, Instagram, YouTube. E aí, nesses encontros em que fica muito evidente esse laço comunitário em relação a essa questão do sofrimento, né? Ali todo mundo meio que desabafa. Eu cheguei a participar ano passado de um clube do livro que acabou sendo remoto, né? Normalmente ele era presencial. Foi no Setembro Amarelo, então a temática, obviamente, foi saúde mental. E foi muito interessante, como você disse, né? Eu estava ali quase como uma antropóloga, olhando o pessoal comentando. Teve muitos desabafos do tipo o quanto eles achavam essa literatura importante para eles, porque a partir da leitura que eles fizeram, eles conseguiram identificar o que eles estavam sentindo, o que eles eram e como eles poderiam buscar ajuda, que eles não estavam sozinhos. Aí um falava isso, aí o outro também começava a compartilhar também uma experiência pessoal, como o livro ajudou de alguma forma. E a gente está falando majoritariamente ali de livros ficcionais. Uhum. A gente não está falando de livros que são vendidos como autoajuda, né? Então eu acho que esse é outro ponto muito interessante. Um dos pontos que eu fiz questão de colocar na minha dissertação, e eu sempre falo para as pessoas, é que a última gota que faltava para eu acreditar realmente no meu tema, da importância dele, de quão complexo ele foi quando eu fui na livraria Saraiva, num passeio, pré-pandemia ainda, e tinha entre a seção de livros jovens e de autoajuda uma lista de livros de ficção jovens voltados para entender sobre saúde mental. Tinha uma placa lá escrita: você quer entender mais sobre saúde mental? Leia John Green. Era basicamente quase isso. Assim. Tinha uma lista de todos eram livros ficcionais, todos livros para jovens. Aí pensar o quanto essa literatura jovem está ganhando força e mostrando novas formas de discursos da autoajuda, né? Que é não só aquela autoajuda clássica que a gente conhece, né? Daquela orientação explícita. Talvez tenha essa orientação, essa prescrição também através da ficção. A gente pode pensar isso também. Com certeza. Não, com certeza. Você me deu a ideia aqui de duas perguntas, mas eu vou continuar na questão da sociabilidade e nos vínculos comunitários, e aí já faço outras questões. Eu queria que você comentasse um pouco justamente sobre isso, sobre esses encontros com os jovens, como que essa produção literária ela toma vida e corpo, né? Você tem a Bienal do Livro, um espaço muito importante, sem dúvidas, outros encontros também acontecem. Queria que você falasse disso e um pouco de como que a pandemia, você já falou um pouquinho,
impacta nessa certa, se não dissolução dos laços, uma reconfiguração dos laços, né? Que aí vão ter que ser online, vão ter que ser mais talvez grupos de WhatsApp, do Facebook, enfim. Queria que você falasse como que essas reconfigurações foram se dando ou acelerou um processo que já vinha acontecendo de reconfiguração, de novas formas de interação. Sim. Esses encontros que antes eram presenciais, acho que sempre foram muito importantes e eu acho que não tem como esconder isso. Por mais que todo mundo fala, quando fala de literatura jovem, tudo é Harry Potter, né? Mas não deixa de ser, em certa medida. Porque o Harry Potter criou, né, essa coisa do fandom, né? Dos Uhum. fãs e de encontros e tudo mais. Eu acho que começou muito a partir daí. Eu pego como exemplo o Clube do Livro. Acho que eu não sei se ainda é Saraiva, porque eu acho que fechou na Saraiva que o pessoal fazia. Mas era o Clube do Livro Saraiva que se originou antes de encontros que eram feitos para falar de Harry Potter. Era o pessoal lá de cosplay e tudo mais. E aí, quando meio que acabou, né? Começou a diminuir essa onda de Harry Potter, se transformou em um clube do livro para livros da literatura jovem em geral. Então, esses encontros são muito importantes, não tanto para esses jovens dividirem a experiência de, sei lá, fazer uma crítica literária muito aprofundada. Não, acho que não é esse o ponto. O ponto é realmente a experiência travada. Ah, foi, Pronto, mudou? desculpa, que entrou uma ligação aqui. Aí, Ah, desculpa. não sei se puder. E aí, esses encontros são justamente muito importantes para esses jovens. É porque, assim, é aquilo que a gente falou, né? Eu acho que essa geração, que é a minha geração também, a gente se sente muito solitário, né? A gente é Uhum. uma geração que parece que a todo momento, mesmo estando no meio da multidão, se sente sozinho, de muitas É, formas. Então, aí acaba procurando justamente esses grupos de identificação para poder sentir o pertencimento de alguma coisa, né? E aí esses grupos, essas conversas, esses encontros, são muito importantes para essa comunidade da literatura jovem. E, e é justamente nesses encontros, nesses momentos, em que as pessoas conseguem compartilhar essas experiências, que não são só experiências de leituras, mas são experiências pessoais. Em muitos momentos há desabafos pessoais também. Acho que a ligação que se cria é tanta que não se restringe às histórias dos livros. As pessoas se sentem mais à vontade também para falar das suas próprias experiências e vira quase que uma terapia coletiva ali, assim, né? Todo mundo falando sobre seus sofrimentos, sobre suas angústias e como, de alguma forma, os livros, os personagens estão ajudando eles a lidar com isso. E aí, a partir do momento que. É porque essa comunidade da literatura jovem é muito fervorosa. Eu não sei se as pessoas quem não está inserido, né, dentro desse núcleo, desse nicho, consegue entender, assim. Bienal do Livro, quando vem autor para assinar livro, é correria, assim, para pegar senha para conseguir ter aquele 10 segundos com o autor ali assinando o seu livro. Então, é uma comunidade muito apaixonada, né? Que eu não tenho palavras para descrever, assim. Então, aí a partir do momento que você. É, eu não sei, talvez essa paixão seja justamente por essa ligação que esses livros conseguem fazer com esses livros e como a uhum. comunidade em si consegue se fortalecer e dar esse apoio, né? Entre eles. E aí, com a pandemia, teve esse baque, né? Tipo, não vai ter mais Bienal, a Bienal vai ter ou não, aí vai ser online. A Flip Hop, que é um evento que foi criado pela editora seguinte, especificamente para o público jovem, sempre acontecia presencialmente. Passou a ser online, ainda assim teve muitas visualizações, muitos vídeos. E aí eu vi muitos clubes de livros que antes eram presenciais optarem por Meet, né? Vamos fazer Zoom, vamos fazer call, que é o jeito da gente não perder.
E é essa experiência que eu tive nesse clube do livro, que foi de Setembro Amarelo, o que o pessoal ficou muito empolgado, né, mesmo em meio à pandemia, é que antes esses clubes do livro eram muito localizados, né? O Uhum. livro que eu participava, o livro que eu participava era no Rio de Janeiro, público maior, né? Tinha gente da Bahia participando, tinha gente de outros estados participando. E é muito interessante observar que mesmo tendo essas distâncias geográficas e até culturais mesmo, é, essa questão do sofrimento, do compartilhamento de experiências é muito próximo, né? Então, e eram pessoas assim de classes sociais diferentes. Enfim, foi bem interessante poder observar isso e perceber o quanto, em meio à pandemia, a internet também teve esse distanciamento, né? Não teve aquela questão presencial, que é tão importante, mas que ainda assim, através da internet, a gente conseguiu abrir espaço para outras pessoas que normalmente não poderiam participar. Então, foi muito interessante, foi bem legal. Eu acho que tem uma nova pesquisa surgindo aí. Várias. É muito interessante isso, dessa questão da sociabilidade mesmo, e dos grupos, clubes de leitura, clube do livro, como que eles vão se configurando aí, tendo como eixo o livro, mas também o compartilhamento de experiências, né? Fico pensando outras configurações de clubes do livro ao longo da história, né? Se tinha essa dimensão tão forte da sociabilidade, com certeza, né, do encontro, namoro, paquera, etc. Mas o que que muda, né, nessa nova configuração, marcada muito, e essa é a minha próxima pergunta, pela cultura da autoajuda, né, no contexto contemporâneo. Eu queria que você falasse um pouco, você já comentou, mas quais são as marcas que você observa nessa produção literária dessa cultura da autoajuda, dessa cultura terapêutica, se a gente puder falar mais amplamente, né, que tem componentes muito individualizantes, né, inclusive, né, tanto no processo do sofrimento, mas também da superação, mas no processo de tratamento, no processo da relação entre saúde e doença, muito menos baseada nos determinantes sociais e muito mais baseada nos componentes individuais, sobretudo psicológicos, né? Uma ênfase que a nossa cultura dá muito à saúde mental, transformando todo e qualquer problema numa questão de saúde mental. Queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, como é que você vê as conexões entre essa cultura terapêutica contemporânea da autoajuda, nessa produção literária, que marcas que você identifica, se tem alguma relação. Sim, é uma coisa que quando eu passei a olhar para esses livros como pesquisadora, né, eu passei a identificar melhor os pontos em comuns entre eles. Uma das coisas que mais me surpreendeu é que, sem exceção, todos esses livros que tratam sobre doença, né, pelo menos, não vou falar sem exceção, tá, tô generalizando muito, mas os livros que eu tive contato tinham dois pontos muito importantes que não faltavam na história. Ou o personagem estava descobrindo um diagnóstico, ou o personagem estava em tratamento. Então, dentro da narrativa, aparece muito, muito, muito. Aparece o médico, aparece o nome do remédio, aparece os equipamentos que aquele personagem usa. Tem um livro muito significativo, que eu não cheguei a colocar na minha dissertação, porque ele não chegou a ser um best-seller anual, que é A Procura de Alder, da Sophie Kinsella. É um livro sobre uma personagem de 12 anos, mais ou menos, 12, 13, 14 anos, em que ela sofreu bullying na escola, alguma coisa assim, e aí ela estava em casa resguardada, porque ela não conseguia ir para a escola, por enfim, várias questões psicológicas. E aí o livro inteiro é meio que o tratamento dela. Tipo, ela tem várias consultas com a psicóloga, e aí tem ali o diálogo com a psicóloga, e eu fico pensando assim, num livro em primeira pessoa, né, que a pessoa está lendo como sendo o personagem, o quanto aquilo
na conversa que a personagem tem com a psicóloga, o leitor não se coloca como eu estou falando com a psicóloga, sabe? Essa psicóloga está falando comigo. Então, talvez é nisso que eu falo, né, dessa prescrição que acaba tendo. A partir do momento em que o leitor está ali lendo, em primeira pessoa, né? Tipo, na cabeça ali está o eu, tipo, as vivências estão muito ali próximas do leitor. E aí ele começa a identificar, nossa, não, mas eu também sinto isso, eu também passo por isso. E aí vem um diálogo, uma conversa com uma psicóloga, né, que é um personagem, que vai orientar o personagem ao mesmo tempo o próprio leitor, né? Do tipo, calma, o processo é assim, tem hora que você vai estar bem, tem hora que você não vai estar bem. Aí o quanto isso acaba fazendo o próprio leitor refletir sobre si mesmo e talvez até se autodiagnosticar, né? Do tipo, ah, não. Eu sinto o que o personagem está sentindo, eu passo pelo que o personagem está sentindo, e a psicóloga da personagem disse que ela tem isso, então provavelmente eu também devo ter. E, e aí, como isso acaba desencadeando realmente essa própria patologização, né, de si, e sem necessariamente ter um diagnóstico realmente de um Uhum. profissional. Por isso que muitos editores se preocupam em colocar no final para as pessoas que se identificarem com o personagem procurem ajuda profissional, né? Porque é o ideal, assim, né? Não é a pessoa se autodizer se tem ansiedade ou não, se tem depressão ou não. E outro ponto também que eu acho muito interessante que eu observei nesses livros, que mesmo quando a doença em si não é, não é uma doença mental, não, a temática não é uma doença psicológica, o personagem tem alguma Uhum. questão ali desse nível, sabe? Eu posso citar um exemplo do livro As Cinco Passos de Você, que a personagem é altamente sistemática, assim. Ela chega a ser, até meio que ser classificada como quem tem toque. Então, tipo, não é que ela é sistemática, ela tem toque. Enfim. É, e aí tem essas várias questões. Eu tô lendo também um livro atualmente que chama Tartarugas Até Lá Embaixo, do John Green, que trata de uma personagem que tem pensamentos tipo, obsessivos, eu não sei exatamente qual é o termo técnico certo. E aí ela tem consultas com a psicóloga. Eu acho muito interessante isso, você ter essa experiência de se consultar com o profissional através do livro, quase, praticamente isso. E então eu acho que essa questão da autoajuda está muito nisso, muito ligada nisso. Em como a pessoa vai se identificar com aqueles personagens que são ficcionais, né? Mas que trazem realidades muito próximas aos dos leitores. E a partir disso, eles buscam esse melhoramento, né? Que a Uhum. autoajuda normalmente propõe. Então, mesmo que sei lá, acabe acarretando talvez nesse processo de hiperpatologização, né? De talvez às vezes não é exatamente isso, né? Não é exatamente. A pessoa não tem exatamente a doença, mas acaba. Como está circulando tanto isso, está tão atual, tão contemporâneo, as pessoas talvez queiram pertencer, né? A isso, queiram fazer parte desse grupo de talvez pessoas que tenham esses problemas e juntas, né, nessa coisa da autoajuda, se sentirem menos sozinhos e procurarem solucionar esses problemas deles. Não sei se eu respondi. Respondeu, não? Respondeu, perfeito. Queria que, para a gente encerrando, queria que você falasse dos livros que você analisou. Você foi falando ao longo, Sim, né, deles, mas só para ficar registrado aqui dos livros e para quem quiser é, ler, ter acesso, enfim. E a sua dissertação em breve também vai estar disponível, né? Então, para quem quiser, aguarde um pouquinho, em breve. Tem um prazo, né, depois da defesa para entrega, mas em breve estará disponível também para acesso, acho que é muito importante. sim. Os livros que eu analisei, eu acho muito importante, talvez, eu não sei quanto tempo a gente tem. Mas os livros que eu analisei, eu parti da lista. O primeiro recorte que eu fiz foi das listas anuais de mais vendidos, né? Da revista Veja e do site Publish News, que é um site editorial aqui do Brasil.
E aí eu tentei identificar nesses livros, aí os best-sellers internacionais, porque infelizmente essas listas são predominadas por livros estrangeiros, eu acabei escolhendo os estrangeiros através dessa lista. Então foi o A Culpa das Estrelas, que eu identifiquei nesse mapeamento como um dos livros significativos e importantes para essa literatura ciclítica, que foi ele justamente que gerou uma série de debates se realmente esses livros seriam pertinentes ou não, quanto influenciariam os jovens ou não e tudo mais. E aí, nesse A Culpa das Estrelas, tem filme também, se Uhum. alguém viu. É, ele conta a história justamente de dois jovens, adolescentes, que têm câncer e que começam a viver um romance e ao mesmo tempo que acabam descobrindo coisas em comum. Tem uns finais trágicos, já adianto, mas é uma história bem interessante e legal para a gente poder também olhar para essas adolescentes que têm câncer, não apenas da doença, né? O livro tenta mostrar um pouco que eles são para além da doença deles, eles são jovens também e conseguem, têm direito a amar, têm direito a ter suas vivências. Eu também escolhi o A Cinco Passos de Você, que é um livro mais recente. Ai, nossa, que bom, acabei de lembrar, esse é muito importante. Em relação à pandemia, que a gente está tentando trazer também um pouco para aqui, para nossa temática, eu cheguei a ver no Instagram da editora, na época que começou a pandemia, que tinha essa questão do distanciamento social, eles trouxeram esse livro do tipo, ok, A Cinco Passos de Você é sobre jovens com fibrose cística, que não é a mesma coisa que coronavírus, mas tudo bem. E só que eles trouxeram esse livro, esse protocolo que tem nesse livro de distanciamento para tentar dialogar com jovens e também vender o livro, né? Não deixa de ser uma estratégia de marketing. De tipo, olha, dá para viver a 5 passos de distância, né? Complicado, mas tem como você viver. Apesar do livro, enfim, na realidade ser 6 passos, eles diminuírem para 5, tem umas romantizações aí também. E é justamente isso. Nesse livro, assim, Passo de Você, esses jovens são obrigados a manter uma distância, eles se apaixonam, mas a fibrose cística impõe a eles esse distanciamento para que não agrave a situação de saúde deles. Então, o livro é muito voltado para esse romance deles, tendo a fibrose cística ali no meio, né? Eu vejo quase como um Romeu e Julieta, que na realidade é a doença que está sendo o impedimento ali do amor entre eles, desse amor proibido. E aí os outros dois livros eu quis trazer também a literatura nacional para mostrar que essa não é só uma tendência estrangeira, na realidade a gente segue muito a tendência estrangeira, né? Então a própria literatura Uhum. nacional acaba também seguindo essa tendência. E eu trouxe dois livros, que é o da Iris Figueiredo, Céu Sem Estrelas, em que, diferente desses outros, a doença não aparece logo de cara. Tem toda uma história, conta a história da personagem, e no final a gente descobre o diagnóstico da personagem, que ela tem transtorno de borderline. É um livro também muito legal. E o último livro que eu escolhi foi Você Tem a Vida Inteira, do Lucas Rocha, que trata sobre AIDS. É um livro muito interessante. Eu não sei se o Igor chegou a tentar ler esse. É, Não, esse é um mas livro eu muito comprei. legal. Ele traz bastante a questão do SUS, todo o tratamento do personagem é feito através do SUS, eu achei isso muito legal. E há uma tentativa maior de instruir os jovens, mostrando Uhum. que não é o fim do mundo, que há tratamento, e também trazendo todas as questões de estigma e preconceito que envolvem essa doença, e ao mesmo tempo tentando desconstruir, assim, através da narrativa. Aí foram esses os 4 livros que eu escolhi, que eu acho que são livros que, para quem tem interesse em conhecer a ciclite, podem ser portas iniciais assim para essa literatura. Exatamente. Enfim, a gente tem algum tempo ainda, se você quiser fazer algum comentário adicional, mas sobre essa temática que é tão importante, tão interessante. Queria que você te agradecer muito por ter, né, aceitado o convite para compartilhar seu conhecimento conosco, essa pesquisa tão interessante. A Isabel Travancas, professora orientadora, estava por aqui também, que comentou, enfim, muito, muito importante
essa temática, divulgar também nas ciências humanas. Em geral, a gente faz divulgação científica muito das ciências biomédicas em geral, né? Biológicas, biomédicas, da saúde, mas também fazer divulgação das ciências humanas e sociais é muito importante também, que se você fica à vontade para poder fazer o comentário. Então, várias e várias questões, acho que daria outros bate-papos, assim, porque é uma questão de tratar de juventude e literatura, né? Eu acho que é muito pano para manga. Mas Sim. fica à vontade para. Eu queria agradecer, né, o convite para poder compartilhar minha pesquisa. Eu fiquei muito empolgada quando você me convidou para poder falar um pouquinho mais. Até porque eu tenho muitos amigos que queriam, vocês sempre tiveram dúvidas, né, sobre o meu tema e não tinham muita oportunidade de poder conhecer melhor. Eu acho que quanto mais a gente puder aproveitar esse momento que a pandemia trouxe, de mostrar que a tecnologia também pode nos auxiliar a divulgar, né, sair daquele ambiente às vezes muito acadêmico e fechado para um público restrito e tentar divulgar para um número maior de pessoas. Eu acho que nesse sentido a tecnologia nesses tempos ajudou muito a gente, eu acho muito importante. É, e, e é isso, eu acho que essa literatura e esses temas são muito complexos. Eu acho que foi um grande desafio para mim no mestrado. Em muitos momentos eu me senti engolida assim, pela quantidade de possibilidades que eu poderia seguir pela pesquisa, mas tendo em mente que eu ainda posso continuar, né, a desenvolver essa pesquisa mais para frente. Então, eu espero também que estimule outras pessoas também a investigarem a literatura jovem, a literatura de entretenimento, que às vezes não é tão pesquisada na área da comunicação em nível de pós. Então, eu acho que seria muito interessante, talvez, se outras pessoas quiserem se juntar a mim nessa empreitada. Eu acho que tem muita coisa ainda para ser investigada, e tanto no campo da juventude, da saúde, da literatura. Então, eu acho que é isso. Eu agradeço muito o convite, Igor, por poder compartilhar um pouquinho aqui da minha pesquisa. Não, eu agradeço mais uma vez você ter conversado aqui conosco. É muito, muito importante, uma temática muito interessante e muito importante. E dizer a todos e a todas que estão aqui que na sexta-feira a gente retoma a live discutindo sobre as narrativas autobiográficas em contexto pandêmico. Tem a ver com um pouco ligado ao que a gente está tratando aqui. Mais uma vez, Dani, muito obrigado mesmo. Um beijo carinhoso, um abraço. Saudades presenciais. A gente tem se visto, né, pelas telas. Salve, parabéns pela pesquisa e por colocar aí que outras pesquisas possam vir a partir da sua e que você possa realizar essa pesquisa sobre sociabilidade, os grupos de leitura. Fiquei muito interessado, acho que no doutorado, acho que pode ser algo muito interessante mesmo. Parabéns, acho que tem um longo caminho aí de pesquisa. Obrigado mesmo. Um Eu beijo que e um agradeço. abraço a todos e a você também, especialmente. Tchau, tchau.